Fala galera, eu sou Deco Duarte. Hoje eu estou aqui para falar para vocês de um projeto que eu tenho há cerca de 5 anos, que é o livro de questões do Enem. Primeiro ano com 600, depois 700 e agora em 2021 nós chegamos a 1001 itens arrumados por assunto e todos os temas de redação. Então sempre aqui no canal eu estou comentando esse livro e muita gente tem me perguntado, Deco, como é que funciona? Como é que é a ideia do projeto? Né? Porque você falando não dá para ficar tão clara assim essa ideia de como o livro se organiza. Então eu trouxe para vocês aqui hoje o sumário do livro, né? Primeiro abrindo o livro aqui a gente está numa espécie de contracapa, né? Logo que a gente abre o livro. E aqui eu vou colocar para vocês o sumário para que a gente possa ter uma noção de como o livro se organiza. Então são 410 páginas, então a gente tem uma apresentação rápida em que eu comento, por exemplo, o grau de dificuldade das questões, a porcentagem que aparece de acertos, isso tudo extraído dos microdados do Enem. Então, todas as primeiras aplicações trazem o índice de acertos real que os candidatos tiveram naquela edição do Enem. Então, o primeiro bloco é um bloco de interpretação de textos, em que a gente vai ver o espírito do Enem, com uma abordagem de como interpretar os textos. Vale lembrar que eu faço também matérias isoladas e uso o livro, né? Então, o livro tem uma concepção que acompanha os meus cursos voltados para o Enem. Depois a gente vai no capítulo 2 para as tipologias textuais e os gêneros, que são a base do Enem, né? A prova do Enem é uma prova de gêneros multifacetados e a gente pode conhecer muitos e muitos textos, muitos e muitos formatos de texto que o Enem já cobrou. Depois nós vamos para as funções da linguagem e intenções textuais, é um assunto bem famoso, bastante presente. Vocês vão ter uma noção do volume de questões a cada capítulo, né? Vocês podem perceber que alguns capítulos são bem extensos. E aí no capítulo 4 nós chegamos às tecnologias da informação e da comunicação, assunto também bastante presente no Enem e que inclusive aparece na prova de humanas. Vale lembrar que aqui no livro algumas questões são extraídas da prova de humanas, mas coisa pequena, tá? Cerca de 5% talvez do volume total, nem sei se chega a 5% do volume total. No capítulo 5, né, nós temos a parte de educação física e corpo, um debate aí nas variadas temáticas que o Enem traz sobre o tema, e no capítulo 6 nós voltamos a falar de uma área também muito presente em humanas, que é o tema cultura. Então, cultura, visão geral, cultura brasileira, patrimônio cultural, tombamento, etc, etc, etc. Tudo isso no capítulo 6, e virando aqui a página, nós temos só de sumário, já são 2 páginas, o volume é bastante longo, como eu falei, nós chegamos ao tópico famosíssimo do Enem, que são as variações linguísticas. Então a gente vai ver aí norma culta, as questões de gramática quando aparecem, variação regional, variação temporal, língua como patrimônio cultural também, a questão das línguas indígenas. Depois a gente discute no capítulo 8, semântica com progressão textual e os recursos expressivos, incluindo as figuras de linguagem, outro assunto também famoso no ensino médio. Por fim, nosso capítulo 9 é um capítulo que dá conta, em cerca de 100 páginas, né, bastante volumoso, o assunto literatura e artes. A gente começa com os fundamentos teóricos, com os gêneros literários, depois a gente vai para a famosa periodização da literatura, com a origem grega, romana, passando pela Idade Média e Renascimento, também com muitas questões extraídas da prova de humanas, e depois a gente caminha para a literatura brasileira desde o quinhentismo, barroco, arcadismo, romantismo, primeira geração, segunda geração, terceira geração, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo, vanguardas europeias, primeira geração moderna, segunda geração moderna, terceira geração, literatura brasileira contemporânea, questões ligadas ao feminino, à negritude e, por fim, a gente faz um debate sobre a arte contemporânea. Então, é um volume que, sem dúvidas, vai te auxiliar demais, vai te disciplinar na hora de estudar para o Enem, você vai poder se dedicar a um tema, perceber, inclusive, se esse tema é muito frequente no Enem, pouco frequente, se você deveria, portanto, dedicar tanta energia a esse tema, e no finalzinho eu coloco aí para vocês todos os temas de 2009 em todas as aplicações. Vale dizer, tá, gente, que aqui nós temos todas as aplicações do Enem, não há nenhuma ausente, todas, 100%. Quando houve primeira, segunda e terceira, quando houve só primeira e segunda, todas estão aqui presentes. E por fim, o gabarito, em que nós temos todas as questões gabaritadas. E vale lembrar, isso aqui também é até o fundamento do canal, que nós temos algumas questões, vou mostrar aqui para vocês o livro. O livro aparece aqui, né, para vocês, é um livro bastante volumoso, como vocês estão vendo.
É um livro com 410 páginas, com impressão colorida, um papel de gramatura mais espesso, uma impressão de qualidade, e algumas questões já trazem o QR Code, né? Mais de 50 questões trazem o QR Code que te joga diretamente no vídeo do YouTube em que nós comentamos a questão. Então, por exemplo, aí vocês estão vendo uma questão em que eu comento a edição PPL de 2019, tá bom? Então, com isso a gente está aqui dando conta, mostrando para vocês esse projeto, que é um projeto sem dúvida que vai te auxiliar na hora de fazer o Enem. Então, até o próximo vídeo, eu estou aqui no YouTube comentando mais uma questão. Tchau, tchau!